Olá pessoal, tudo bem? Professor Wagner falando novamente e vamos dar continuidade ao nosso curso de eletrônica. Os primeiros 3 vídeos desse curso foram desenvolvidos para que a gente tivesse a revisão da análise de circuitos, que vai ser muito importante no decorrer deste curso. Neste vídeo de hoje, a gente vai aprender sobre o primeiro componente eletrônico linear chamado resistores. Tá? Mas agora a gente não vai pensar no componente da análise de circuitos. A gente vai tentar ter uma noção do componente físico. Vamos lá? Bom, os resistores, eles são um componente eletrônico muito utilizado na eletrônica e eles basicamente têm duas funções. A primeira função é transformar a energia elétrica em térmica por meio do efeito Joule. Então a primeira função de um resistor é aquecer. Por exemplo, nos nossos chuveiros eletrônicos, nós temos resistências, resistores que fazem esse papel. Eu alimento o resistor e a única coisa que eu quero que ele faça é esquentar. E temos outros exemplos que a gente poderia estar comentando que tem o mesmo objetivo. Então, uma das coisas que a gente pode estar fazendo com um resistor é alimentá-lo para que ele gere calor, para a gente utilizar esse calor para alguma coisa, alguma atividade. A segunda função de um resistor é limitar a corrente elétrica e propiciar uma queda de tensão em um circuito. Tá? Às vezes eu tenho componentes, dispositivos eletrônicos, que eu quero alimentar em fontes que têm mais tensão do que o meu componente permite. E nesse caso eu vou precisar então colocar um resistor para estar fazendo essa queda de tensão, limitando a corrente do meu dispositivo e protegendo o meu dispositivo para que ele não venha queimar. Bom, a gente tem que lembrar que os resistores ele tem a unidade de medida em ohm, tá? Que é representado pela letra grega ômega, e que a resistência, na verdade, é aquele conceito que vocês já devem conhecer, ele é a grandeza que se opõe à passagem da corrente elétrica. Eu gosto de colocar esse memezinho para sempre lembrar aos meus alunos que estão iniciando o estudo na área da elétrica o que é tensão, o que é corrente e o que é resistência. Bom, agora vem a pergunta, Parando de pensar um pouco em apenas resistência como análise de circuitos, mas começando a pensar um pouco sobre resistores, quais são os principais parâmetros para eu especificar um resistor? Quando eu digo especificar um resistor, eu estou querendo dizer o seguinte: eu quero comprar um resistor. Eu vou na loja de eletrônica aqui da minha cidade e eu vou lá e eu tenho que pedir o quê? Eu chego para o atendente e peço, eu quero um resistor. Quais as informações a mais eu tenho que passar para esse atendente para que ele me dê exatamente o componente que eu necessito? Quais são esses parâmetros? São 3, basicamente. O primeiro deles é o valor da resistência elétrica, que seria o mais intuitivo. O segundo é a tolerância. O que seria a tolerância? O quanto eu permito que tenha uma variação de resistência referente à minha resistência nominal. Tá? Por que existem as tolerâncias dos resistores? Porque o processo produtivo dos resistores, eles têm a sua tolerância. Por exemplo, o resistor de carvão, ele é um resistor que tem um tubo e é colocado grãos de carvão dentro dele para estabelecer a minha resistência. Então, quanto mais grãos de carvão, maior essa resistência. Imaginem só como deve ser difícil controlar a quantidade de grãos de carvão que eu tenho que colocar dentro de um resistor para ter exatamente a resistência que eu quero. Então, nos processos de fabricação existem as suas tolerâncias, É por isso que nós temos então a tolerância de um resistor. O fabricante, quando ele vai me entregar essa resistência, ele me diz, esse aqui é o resistor que tu quer, mas toma cuidado, que ele pode ter ali mais ou menos 10% de tolerância. Se no meu circuito essa variação de resistência não vai interferir muito, beleza, eu vou lá e consigo comprar esse resistor. Se essa variação de resistência ela for prejudicial no meu circuito, eu vou precisar procurar um outro resistor com a mesma resistência, só que com uma tolerância menor. Qual é o grande problema disso? Preço, Ter um processo produtivo que me garanta uma tolerância pequena é mais caro do que um processo produtivo onde eu tenho uma tolerância maior, tá bom? Terceiro e último parâmetro: máxima potência elétrica que um resistor pode dissipar. Então, eu posso ter um resistor de 1000 ohms que pode dissipar 1 watt, ou um resistor de 1000 ohms que pode dissipar 10 watts. Se no meu circuito eu quero colocar um resistor de 1000 ohms,
qual das potências eu escolho? Bom, eu vou escolher aquela que é maior do que o meu componente vai estar consumindo no momento. Né? Se o meu componente no meu circuito vai estar consumindo 0,5 watts, eu poderia estar colocando tanto o resistor de 1 watt quanto o resistor de 10 watts. Só que lembra novamente, né? O resistor de 10 watts ele vai ser um pouquinho mais caro, além de ele ter um tamanho físico maior. Então, na hora de dimensionar o meu resistor, é importante então eu dizer né, a resistência, a tolerância e a potência, o mais eficiente possível, tá bom? Exemplo, um resistor de 5.600 ohms, ele pode ter mais ou menos 5% de tolerância e uma potência de 1/8 de watt. Acabei de especificar os 3 parâmetros dessa resistência. Esse resistor em específico, eu estou falando que é esse resistor desta imagem aqui. E como é que eu sei que ele é de 5.600 ohms? Como é que eu sei que ele tem 5% de tolerância? E como é que eu sei que ele é de 1/8 de watt? Se liga na continuidade dessa aula. Primeiro, temos que pensar que nós temos dois grupos básicos de resistores, dois grupos diferentes. A gente pode dividir entre resistores fixos, que são resistores que, como o próprio nome diz, a resistência ela é fixa ou tende a ser fixa, independente de qualquer coisa, e resistores variáveis, onde a resistência pode estar variando em torno de algum valor. Bom, falando dos resistores fixos, em geral, eles têm dois terminais, eles não são polarizados. O que significa? Eu posso inverter a polaridade deles, que não tem problema no meu circuito. E eles têm alguns tipos. Né? Como é que eu faço a interpretação de um resistor fixo que possua esse tipo de anel de cores aqui? Ó? Existe uma tabela de cores que representa um número para cada cor. Então, por exemplo, esse resistor aqui, ó, ele tem as cores verde, azul, vermelha e dourada. Se eu for olhar a minha tabela, as duas primeiras cores ela vai estabelecer uma dezena. Então, a dezena da cor verde, 5, com a cor azul, 6. Então, a dezena, 56. A terceira faixa de cor é a multiplicação. Então, é o multiplicador do meu resistor. Eu vou multiplicar o número 56 por quanto? Para eu ter, por exemplo, 560, 5.600, 56.000. Então, eu olhando a terceira cor aqui, eu percebo que eu estou multiplicando por vermelho, ou seja, estou multiplicando por 100. Logo, um resistor de 56 vezes 100 é um resistor de 5.600 ohms. 5.600 ohms, 5,6 kΩ ou 5,6 K. Por último, a última faixa de cor está representando aqui a cor dourada. A cor dourada é um resistor de 5% de tolerância. Ok? Beleza, mas por onde que eu começo, né? Toma cuidado, por onde que eu começo? Bom, as tolerâncias, elas geralmente vão ser encontradas aqui entre o dourado e o prateado. Então, geralmente, nos resistores que a gente vai estar trabalhando, a gente vai ver que tem ou um dourado ou um prateado, a gente sabe que aquela é a última cor. Tá? Muitas vezes, eu também tenho uma separação entre a terceira faixa e a última faixa. Uma separação que indica que essa faixa aqui é a faixa da tolerância. Mas existem resistores que possuem 5 faixas de cores, que daí é um pouquinho mais complicado de eu estar analisando. Só que como eles não são muito utilizados, eu não vou estar comentando sobre eles aqui nesse vídeo. Bom, existem também resistores que não possuem cores, resistores que a gente chama de resistores de fio. Tá? Por que o nome é resistor de fio? Porque basicamente ele é um fio enrolado em um tubo e depois protegido por algum tipo de material. Esses resistores, eles geralmente são resistores fisicamente maiores. Então, como eles são fisicamente maiores, é possível encontrar as informações dele na própria cara do resistor, no próprio corpo do resistor. Então, por exemplo, as três informações desse resistor são 10 ohms, 5% e 5 watts. Então, os três parâmetros já de cara no meu resistor de fio. Bom, os resistores de fio, eles geralmente são resistores que têm resistências mais baixas, tá? 1 ohm, 10 ohms, e geralmente eles têm um tamanho maior. Tá? Geralmente eles são utilizados para drenar, para consumir energia, consumir potência. Tá? São resistores que eu utilizo para não gerar muita queda de tensão no circuito e para eu poder medir uma certa corrente que passa por ele, por exemplo.
E, em geral, ele produz uma grande quantidade de calor, porque ele tem menos resistência e geralmente ele passa muita corrente elétrica. Bom, existe uma coisa chamada tabela comercial. Quando eu for lá comprar o meu resistor, eu vou perguntar, né? Eu preciso de um resistor de tantos ohms, com tanta tolerância e tanto de potência. Mas não existem todas as possibilidades de resistência, existem tabelas comerciais para isso. A tabela comercial ela basicamente padroniza os valores possíveis de resistência. Existem várias tabelas, mas a mais utilizada é a tabela chamada tabela E12, que produz 12 valores. Eu tenho 12 valores padronizados. Que valores são esses? Os valores 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82 e 100. Bom, esses 12 valores, percebam que a separação entre eles não é uma coisa linear, né? Eu tenho aqui uma separação entre eles menor e aqui uma separação entre eles maior. O que faz com que se separe um ao outro é a própria tolerância. Então, por exemplo, um resistor de 82 ohms com mais 10% de tolerância pode ter uma resistência de até 90,2 ohms. E um resistor de 100 ohms com menos 10% de tolerância vai ter também aqui 90 ohms. Então, o 10% de tolerância é onde pode acontecer esses dois resistores se encontrarem ali. Tá? E aí, como a porcentagem de valores menores é menor, aqui nessa região os valores eles são mais próximos uns dos outros. Bom, para cada um desses valores eu tenho cores padrões. Então, por exemplo, para os valores padronizados na faixa de 10, marrom e preto, 12 marrom e vermelho, 15 marrom e verde, 18 marrom e cinza e depois sucessivamente. Tá. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu posso encontrar um resistor com as cores marrom, preto e preto, que representa 10 ohms, ou, por exemplo, marrom, preto e marrom, que representa 100 ohms, ou marrom, preto e vermelho, que representa 1000 ohms. Então eu percebo que é a terceira cor que vai me dizer qual é o multiplicador. Tá? Então, geralmente, o pessoal que realmente trabalha com eletrônica, que gosta de eletrônica, tem essa tabela comercial e essas cores já na veia, assim, ó, tá na cabeça, tá na veia. E para você que gosta de eletrônica, é importante também ter esse conhecimento, tá? Bom, dando continuidade, existe também a tabela, o padrão E24. O padrão E24 estabelece 24 valores diferentes. Né? O padrão E12 estabelecia 12 diferentes. O padrão E24 ele tem uma tolerância de 5%. Na verdade, ele foi desenvolvido para ter uma tolerância de 5%. Então, se vocês encontrarem um resistor de 5%, significa que ele é do padrão E24. Só que percebam que os valores padronizados no E12 também estão nos valores do padrão E24. Então, 10, 10, 12, 12, 15, 15. Tá? Então, para quem conseguir gravar, né, o padrão comercial E12, automaticamente já sabe metade dos valores do E24. Na prática, né, para quem trabalha com isso, geralmente eu, por exemplo, eu tenho decorado o padrão E12. O padrão E24 eu não tenho decorado. Então eu sei que eu tenho os valores possíveis 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56 e 82. Mas os intermediários da tabela E24 eu não consegui decorar. Não precisa também porque não são valores muito utilizados mesmo. Bom, estamos quase finalizando, precisamos falar da potência. Os resistores, então, eles têm potências diferentes. E o que diferencia uma potência da outra é o tamanho físico do resistor. Então, o tamanho físico, né, o tamanho, o comprimento e a largura de cada resistor vai estabelecer a potência de cada resistor. E aí nós temos potências comerciais, né? Não existem todo tipo de potência possível. Eu tenho um resistor de 3 watts, 2 watts, 1 watt. Eu tenho um resistor de meio watt e 1/4 de watt. E eu tenho um resistor de 1/6 de watt e 1/8 de watt. Os valores padrões, tá? 1/8, 1/4, meio watt, 1 watt, 2 watts, 5 watts e 10 watts. São os valores que são mais comuns de a gente sempre estar lembrando.
Agora a gente vai entrar nos resistores variáveis. Como o próprio nome diz, os resistores variáveis são resistores que possuem a possibilidade de variar sua resistência. Tá? O símbolo deles é um pouquinho diferente do símbolo do resistor de fixo, né? Ele tem geralmente uma flechinha que indica que ele é um resistor variável. Tá? Existem alguns modelos diferentes. Aqui eu apresento para vocês o modelo do potenciômetro e o modelo do trinpot. Tá? Basicamente, eles fazem a mesma coisa, eles têm a mesma função. Então, por que tem essa diferença? O potenciômetro, perceba que ele tem um pino de ajuste que é mais fácil de eu ajustar a resistência. Ele geralmente é utilizado em circuitos onde eu quero que todo mundo, né, todo o usuário final, todos os usuários finais, eles possam estar modificando alguma coisa. Né? Por exemplo, um chuveiro eletrônico, novamente, que possui aquele ajuste, eu estou ajustando, na verdade, a resistência de um resistor. Essa resistência modifica um circuito específico que controla o calor gerado por essa resistência. Já os trinpots, tá? Então esse aqui é um trinpot. Os trinpots são utilizados em circuitos onde eu não quero que o usuário final tenha acesso a esse ajuste. Geralmente é para ajuste fino de alguma coisa. Então geralmente quem tem acesso a isso são os técnicos que vão fazer algum tipo de manutenção nos produtos e placas que possuem o trinpot. Então basicamente essa é a grande diferença entre o potenciômetro e o trinpot. O trinpot ele é menor, tá, do que o potenciômetro, mas a função mesmo, né, dos dois, assim, se fosse diferenciar, o potenciômetro é para dar oportunidade do usuário final modificar alguma coisa e o trinpot é para eu dar a possibilidade de ajustar alguma coisa, mas não o usuário final, um técnico talvez. Bom, chegamos nos resistores especiais, né? Por que existem os resistores especiais, né? Por que o nome especiais? É porque são resistores onde as suas resistências elas variam de acordo com alguma coisa, alguma característica física. Por exemplo, eu tenho um resistor chamado LDR, onde a resistência dele depende da luz, da luminosidade. Um resistor chamado VDR, onde a resistência dele depende da tensão. Um resistor chamado PTC, onde a resistência dele depende da temperatura, e o NTC, a resistência também depende da temperatura. A diferença do PTC e do NTC é que enquanto o NTC, a temperatura diminui, aliás, a resistência diminui com o aumento da temperatura, o PTC é o contrário, a resistência aumenta com o aumento da temperatura. O P é de positivo, para dar uma intenção assim de como se fosse proporcional, né? Aumentou a temperatura, aumentou a resistência. E o N é de negativo, aumentou a temperatura, diminuiu a resistência. Bom, onde que eu utilizo geralmente esses resistores especiais, né? Eu utilizo geralmente quando eu quero fazer alguma medição física de alguma grandeza, né? Existem os transdutores que utilizam esses componentes para fazer algum tipo de medição de alguma característica física do ambiente e transformar essa informação numa informação de corrente ou tensão elétrica para eu poder utilizar ela no meu circuito para tomar alguma ação. Então, um apanhado geral, eu tenho os resistores comuns, os resistores especiais, LDR e NTC, eu tenho o potenciômetro e o trinpot, eu tenho o resistor de alta potência, que é aqueles resistores de fio. Né? Apresento para vocês, então, nessa imagem, uma figura de outros formatos de resistores, né? E vou deixar aqui com vocês uma lista de exercícios para que vocês resolvam. Então, eu tenho aqui 4 exercícios sobre resistores, depois um exercício sobre cores de resistores, né? Então a parte física, e um último exercício que é para dimensionar, então vai ter que usar um pouco de análise de circuitos e depois encontrar um resistor ideal que seja possível de ser comprado, né? Especificar as cores desse resistor e também a potência desse resistor. Galera, nessa vídeo aula era isso, tá? Chegamos aí aos 20 minutos. Espero que vocês tenham gostado, curtido, aprendido um pouco mais sobre resistores. E se tiver alguma dúvida, deixe um comentário aqui. Não esqueça de dar uma curtida aí para incentivar. Se inscrever no canal se não for inscrito. E um abraço e até a próxima.